Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. De onde quer que você esteja a nos acompanhar nesta hora. Deus abençoe a todos grandemente. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos vivendo a fé de Neemias. Reconstrução, retomada, reação. Hoje nós vamos meditar no capítulo 3 do livro de Neemias. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, quando eu estava meditando no capítulo 3 do livro de Neemias, estava observando, que Deus, ele é justo e ele fez questão de deixar registrado no livro sagrado o nome das pessoas e das famílias que participaram da reconstrução dos muros de Jerusalém, das portas da cidade. E o capítulo 3 de Neemias é justo porque ele traz os nomes das famílias que participaram, que arregaçaram as mangas. Então, eu quero que você preste muita atenção, porque nós vamos fazer a leitura do capítulo 3 de Neemias e nós vamos falar muitos nomes, Esses nomes representam famílias que ajudaram, que contribuíram para a reconstrução da cidade, porque Deus, ele honra os que honram a ele. Então, essas pessoas, elas merecem serem honradas. Eu poderia simplesmente ler 2, 3 versículos aqui do capítulo 3 e já passar para o 4º capítulo. Mas eu vou falar uma coisa aqui para você. Isso não seria justo, sabia? Porque se Deus permitiu que o nome dessas pessoas estivesse aqui nesse capítulo 3 de Neemias, é porque Deus queria que essas pessoas fossem honradas, porque essas pessoas também honraram ao Senhor. Mas nós também vamos ver no capítulo 3 de Neemias pessoas que não merecem ser honradas, e elas foram colocadas no capítulo 3 de uma forma desonrosa. Então, assim, na história, nós poderemos ser colocados de forma honrosa ou de forma desonrosa. Aí vai depender do papel que nós decidirmos empenhar ou simplesmente nos omitirmos. Enfim, vamos iniciar a leitura aqui do capítulo 3 do livro de Neemias. Diz assim o texto sagrado: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram. E levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananeu. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Urim. E a porta do peixe edificaram os filhos de Azanaã, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesazabael. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baana. E ao seu lado repararam os tecoitas. Porém, os seus nobres não submeteram ao serviço do Senhor. Vamos parar um pouquinho aqui. Nós observamos que muitas famílias estavam empenhadas
dedicadas a reconstruírem os muros de Jerusalém. E as pessoas estavam se esforçando, as pessoas estavam se dedicando, famílias estavam empregando ali toda a sua força para que os muros fossem restaurados. Mas aqui no versículo 5, nós observamos que aquelas pessoas que tinham, uma condição melhor, os nobres, eles não se submeteram ao serviço do Senhor. É como se eles dissessem assim: não, eu não vou pegar na enxada não. Eu não vou fazer esse trabalho braçal não. Eu não vou tomar esse sol não. Então assim, o que acontece? Tem pessoas que elas estão vendo ali as outras se empenhando, se esforçando, lutando em prol de uma reconstrução, enquanto elas ficam só assistindo. Tem pessoas que elas são assim, sabia? Você está aí na sua luta, você está aí na sua batalha para você reconstruir a sua vida, reconstruir a sua história. Você está aí lutando para reconstruir de repente o seu negócio, a sua empresa, para você reconstruir, o seu sonho. E tem pessoas que elas estão só assistindo. E fora que, além de assistirem, elas ainda ficam palpitando, ainda ficam criticando. Mas elas mesmas, elas não querem arregaçar as mangas, elas não querem pegar a enxada, elas não querem ajudar a pegar um bloco, elas não querem tomar o sol no couro, elas não querem. Neemias, ele passou por isso. Muitas pessoas se empenharam, se dedicaram. Nós vamos ver aqui mais nomes de mais famílias que se engajaram nessa reconstrução. Mas o versículo 5 diz: e ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não submeteram a serviço ao serviço do Senhor. Quer dizer, não arregaçaram as mangas. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a realidade é a seguinte: tem pessoas que elas não estão nem aí para você. Tem pessoas que elas não vão colocar um bloco para levantar o muro. Tem pessoas que elas não vão levar uma galinhota de areia para ajudar na reconstrução da sua vida. Mas nós devemos focar naqueles que são por nós. Essa que é a realidade. Nós devemos andar juntos com aqueles que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Agora, é claro que tem pessoas que elas não vão e nem deixam você ir, sabia? Essa que é a grande realidade. Tem pessoas que elas ficam segurando, ficam amarrando, ao invés de chegar e dizer assim: olha, fulano, vai lá, vai viver a sua vida, vai em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, ou vai fazer aquilo que você quiser fazer, ou aquilo que você crê para a sua vida, vai lá. Eu não vou te segurar, eu não vou te amarrar, eu não vou te impedir, eu não vou ficar te ameaçando, eu não vou ficar te constrangendo, eu não vou ficar te chantageando. Você pode ir lá. Faz o que você tem que fazer. Segue seu caminho. Não. Tem pessoas que elas são tão endemoniadas, elas são tão perturbadas, que elas não vão e elas não deixam você ir. Elas usam algum meio, alguma forma para de alguma maneira ali te amarrar, te travar, te constranger, entendeu? Te segurar, porque essas pessoas são endemoniadas, mas elas também são infelizes, elas são amarguradas, elas são pessoas vazias, são pessoas inseguras, são pessoas cheias de dúvidas, cheias de insegurança. Elas não confiam no que elas fazem,
Elas não têm certeza da decisão que elas tomam, porque elas tomam a decisão na dúvida. E tomam a decisão na dúvida por saberem que a decisão que tomou é uma decisão contrária à vontade de Deus e sabe que vai quebrar a cara. Essa que é a realidade, só uma questão de tempo. E muitas das vezes essas pessoas, elas ficam só assistindo enquanto você está lutando, enquanto você está batalhando para você reconstruir a sua vida, sua história, para você reconstruir os muros. Essas pessoas não movem uma palha. Agora, é bem verdade que depois que os muros estiverem prontos, elas vão aparecer, elas vão querer desfrutar, usufruir da sombra que o muro vai fazer, da segurança que o muro vai proporcionar. Mas eu e você não somos os primeiros a passarmos por isso ou a termos que lidar com esse tipo de pessoa. Neemias, homem de Deus, ele passou por isso. E outra coisa, se alguém aqui realmente era nobre, esse alguém era Neemias. Era Neemias. Neemias, ele veio a empreender a reconstrução dos muros de Jerusalém com respaldo do rei, com cartas dadas pelo rei. Então, se tem alguém aqui, vamos usar uma palavra assim bem simples, se tem alguém aqui que poderia ser metido, né? Se tem alguém aqui que poderia ser, vamos dizer assim, soberbo, esse alguém era Neemias. Neemias saiu do palácio, meu amigo. Neemias saiu do palácio e veio ajudar a reconstruir uma cidade. Então, se tem alguém que deveria ter o nariz empinado aqui, era Neemias. Mas a gente vai ver que Neemias caiu para dentro. Ele foi para cima. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, quando nós queremos realmente reconstruir alguma coisa, a gente arregaça as mangas e cai para dentro. A gente vai lá e faz acontecer, né? Às vezes a gente vê pessoas simples, eu já conheci várias assim, pessoas simples, pessoas que arregaçam as mangas, mas que são pessoas que têm uma condição elevada. E eu já vi outras que nem têm tanta condição assim, misericórdia, e que tem o nariz empinado, é arrogante, é prepotente. Ah, não, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ai, vai arranhar minha mão. Ai, o sol vai queimar minha pele. Ai, vamos em frente. Versículo 6 diz assim: E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bezoadias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gebeonita, e Jadom, Meronitita, homens de Gebeon e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários. E fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, líder da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaias, filho de Aramuf, e defronte de sua casa, e ao seu lado reparou Artus, filho de Asabneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Azup, filho de Baati-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Alóis, líder da outra meia parte de Jerusalém. Ele
e suas filhas. Vamos parar aqui um pouquinho. Você vê que até as mulheres estavam ajudando na reconstrução dos muros. Meu amigo, porque tem mulher que é diferenciada. Tem mulher que é retada, essa que é a palavra certa, né? Nós estamos na Bahia, então vou falar uma palavra assim bem nordestina. Tem mulher que é retada, tem mulher que é diferenciada, tem mulher que é pra cima, tem mulher que não tem tempo ruim, sabia? Tem mulher que não tem tempo ruim. Tem mulher, meu amigo, que ela faz a diferença. Ela faz a diferença, entendeu? Ela cai pra dentro, ela vai pra cima, ela faz, ela acontece, ela é pau pra toda obra, entendeu? Tem aquele tipo de mulher que é mais sensível, né? É mais delicada, é mais frágil. Mas eu vou lhe falar uma coisa. Eu, particularmente, venho de uma família onde as mulheres começaram a trabalhar e nem mulheres elas ainda eram crianças. E elas começaram a trabalhar cedo, entendeu? Eu vim de uma família, principalmente por parte de mãe, né? Onde a minha mãe e as minhas tias começaram a trabalhar cedo, meu amigo. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, entendeu? E mulheres guerreiras, desbravadoras. Você conhece mulher assim? Mulher que cai pra dentro, mulher que vai pra cima, mulher que quando ela chega em um determinado ambiente, ela já movimenta aquele ambiente, ela pega o boi pelo chifre. Pois é. Aqui no versículo 12, no capítulo 13, a gente vê isso aqui, ó. E ao seu lado reparou Salum, filho de Alós, líder da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Quer dizer, eram as filhas guerreiras, eram as filhas assim, diferenciadas. Meu amigo, que Deus nos abençoe com essas mulheres, né? Que essas mulheres façam parte das nossas vidas, mulheres destemidas, mulheres aguerridas, mulheres que quando você pega na mão dela, você vê firmeza, entendeu? Você vê firmeza. Às vezes você olha e você pensa assim, essa daí é bonitinha, é delicada. Vai pra cima pra você ver. Vai pra cima, é guerreira, batalhadora. E essas mulheres aqui, elas também ajudaram na reconstrução dos muros de Jerusalém. Olha Deus, né? Olha Deus honrando essas mulheres aqui. Olha as mulheres aparecendo aqui, né? E em uma posição de destaque, porque elas estavam ajudando a reconstruir os muros de Jerusalém. Vamos em frente. Versículo 13. A porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Acaren. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou Salum, filho de Coezé, líder do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Assalá, ao pé do jardim do rei, até aos degraus que descem à cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuc, líder da metade de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao tanque artificial e até a casa dos valentes. Você vê aqui no versículo 16 que Neemias, ele era o líder que liderava.
Eu particularmente tenho assim uma imensa admiração a esse tipo de liderança, ao líder que toma frente, ao líder que vai adiante, ao líder que está junto com os seus liderados. E Neemias, ele era esse homem. Neemias, ele não ficou só dando ordem, não. Neemias, ele também fez a parte dele. Neemias, ele também arregaçou as mangas. Neemias não ficou dando uma de nobre, né? De sensível. É porque eu vim lá do palácio, né? Eu não estou muito acostumado com esse trabalho braçal. Que nada, meu amigo. Neemias, ele estava junto com o povo. Neemias, ele caiu para dentro. Neemias foi para cima. Um líder de verdade, diferenciado. Como tem que ser. Versículo 17. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani. Ao seu lado reparou Asabias, líder da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Anadad, líder da outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, líder de Mispa, outra porção defronte da subida à casa das armas, à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra metade desde a esquina até a porta da casa de Eliasip, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meramote, filho de Urias, o filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasip até a extremidade da casa de Eliasip. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina, quer dizer, os sacerdotes, né, os pastores, caíram para dentro. Isso mesmo, os pastores também, né, arregaçaram as mangas e foram lá ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém, como tinha que ser. Versículo 23. Depois reparou Benjamim e Assup defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maacias, o filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadad, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até ao canto. Palau, filho de Uzaí, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaias, filho de Parós. Ora, os nenineus habitavam em Orfeu, até defronte da porta das águas para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção defronte da torre grande e alta, e até o muro de Orfeu. Desde acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Emer, defronte da sua casa. E depois, deixa eu virar a página aqui. Dele reparou Semaias, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Zelemias, e Anum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de Orives, até a casa dos Nenineus e mercadores, defronte da porta de Mificate e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta das ovelhas repararam os orives e os mercadores. Graças a Deus. Nós observamos aqui que muitas pessoas se engajaram juntamente com as suas famílias em prol da reconstrução dos muros de Jerusalém, das portas que estavam queimadas. Essas pessoas, elas foram para cima, essas pessoas se empenharam, se dedicaram, se esforçaram
Imagina todo um povo dedicado a uma reconstrução. Essa é a nossa fé. É claro, teve a parte dos nobres que não quiseram sujar as mãozinhas deles, né? Mas nós não devemos ficar olhando para aqueles que não querem. Porque se você ficar perdendo tempo com quem não quer te ajudar, com quem não quer lhe estender a mão, com quem disse não para você, se você ficar parando, nós ficarmos parando para pensar em quem nos rejeitou, em quem nos desprezou, em quem não nos ajudou, em quem disse não pra gente, em quem não nos estendeu a mão, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vamos com quem quer. Vamos com quem quer. Quem não quer, graças a Deus. Graças a Deus. Eu não quero participar da reconstrução, graças a Deus. Mas tem fulano que quer, tem Beltrano que quer e tem eu. Eu quero. Então vamos com quem quer. Vamos com quem quer. De repente você diga assim, mas pastor Abel, no meu processo de reconstrução, a única pessoa com a qual eu posso contar é Deus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você tem a maioria. Quem tem Deus tem a maioria. Quem tem ao Senhor tem a maioria. Pare de ficar olhando ou pensando em quem disse não para você. Teve alguém que disse não para você, teve alguém que rejeitou você, teve alguém que disse que não ia te ajudar. Graças a Deus. Não fica olhando para essas pessoas não, olha para frente, olha para Deus. Segura firme nas mãos do seu Senhor. Porque com Deus você vai reconstruir a sua vida, você vai reconstruir a sua história, você vai dar a volta por cima, você vai sair dessa, você vai vencer essa situação em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque se nós ficarmos presos a quem não nos ajudou, a quem nos rejeitou, a quem não quis nos estender a mão, a quem ficou nos criticando, problema deles. Problema deles. Eu estou num processo de reconstrução, se alguém quiser ajudar, amém, graças a Deus, eu vou com quem quer. Se tem alguém que não quer, falta de adeus, até logo, Deus te abençoe, tchau. Eu não tenho tempo para ficar pensando em quem não ajudou, em quem não estendeu a mão, em quem disse não, é problema deles, eu vou com quem quer. Eu quero, Deus quer, e quem não quer o diabo, ele está todo amarrado em nome do Senhor Jesus. E vamos nessa fé, nessa fé, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Dito isto, é momento de oração, vamos unir a fé, vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, quantas famílias, quantas pessoas se empenharam, se dedicaram para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Homens, mulheres, pastores, pessoas de vários segmentos se dedicaram em prol de um bem comum. Porque uma vez aquele muro levantado, aquele muro não ia fazer sombra só para um. Uma vez aquele muro levantado, aquele muro não iria resguardar somente a um, mas a todos. Então, muitos, não todos, infelizmente, mas muitos entenderam isso e se empenharam e se engajaram. Meu Deus, nós também estamos em um processo de reconstrução. E nós temos que ir com quem quer. E quem não quer, a gente não pode ficar segurando, amarrando ou forçando. Quem não quer, a gente tem que deixar a pessoa seguir a vida dela, seguir o caminho dela. Porque não adianta a pessoa ela não querer e a outra ficar forçando, ficar obrigando, querer amarrar. Não quer, tudo bem, vai lá, Deus abençoe, segue sua vida. Eu quero, Deus quer.
Quem não quer o diabo, mas ele está amarrado em nome do Senhor Jesus. Eu vou reconstruir a minha vida, eu vou reconstruir a minha história, eu vou dar a volta por cima, eu vou sair dessa. Deus, às vezes, a gente perde muito tempo pensando em quem não nos ajudou, em quem nos rejeitou, em quem não nos estendeu a mão, em quem disse não para nós. Mas o sim que faz a diferença nas nossas vidas é o sim do Senhor. Então, se o Senhor está conosco, o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos guiar, o Senhor vai nos fortalecer, o Senhor vai nos dar a condição, o Senhor vai levantar pessoas para nos ajudar nessa reconstrução, porque Neemias teve pessoas que se engajaram junto com ele. E eu tenho certeza, meu Pai, que essa pessoa que está vivendo a fé da reconstrução na vida dela, ela também terá pessoas que vão ajudá-la e vão auxiliá-la, usadas pelo Senhor. Deus, depois que os muros estiverem restaurados, esse muro não vai fazer sombra só para um. Depois que esses muros estiverem restaurados, esse muro não vai resguardar somente a um. Meu amigo, minha amiga, a reconstrução da sua vida não vai abençoar somente a sua vida, mas vai abençoar muitas pessoas. A reconstrução da sua vida vai abençoar a muitas pessoas. Por isso, não pare, não desanime. A reconstrução da sua vida, da sua história, será para a glória de Deus, será para testemunho do Senhor e vai abençoar e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a todos, mais e mais.